Olá pessoal, eu sou Mário Bartolomeu, estou de volta aqui para mais um vídeo do canal, né? Nesse vídeo vamos falar sobre lípidos. Lípidos, compostos orgânicos. Lembrando que nós estamos gravando aulas de bioquímica, né? Falando sobre as duas subdivisões da bioquímica, que são os compostos primeiramente inorgânicos e os compostos orgânicos. Os compostos inorgânicos já terminamos, né? Temos uma aula falando sobre água e sais minerais. Acesse o link se quiseres assistir. E temos também no grupo de compostos orgânicos, né? Temos os carboidratos, que já temos a aula aqui no canal. Também, se tu estiveres interessado em assistir, clica aqui no card que está aparecendo na tela para que te dê acesso à aula. Mas nesta aula nós vamos falar sobre os lípidos. Lípidos, finalmente chegou. E lembrando que as substâncias orgânicas não são só os carboidratos e lípidos. Temos também as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Futuramente teremos várias aulas, né? Cada aula vai especificando esses mesmos grupos de compostos orgânicos. Então, nós temos essa playlist aqui já disponível no canal. E antes de assistir esta aula, eu te peço fortemente que faças o seguinte: subscreve nosso canal, ative o sino das notificações para que o YouTube te notifique sempre que haver um vídeo novo. Não se esquece, deixa o seu like, porque o seu like é importante, porque ajuda-nos a ter mais relevância no YouTube. E antes de assistir essa aula, faça esse exercício. Siga-nos também nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Fica com lípidos após a vinheta. Roda! E aí pessoal, estamos de volta, mas antes de assistires essa aula de lípidos propriamente, faço mais um pedido. Assista a primeira aula introdutória de bioquímica, o card está aparecendo agora mesmo aqui na tela, assista, para que te dê um suporte, para que te dê uma base para a compreensão dessa aula. Porque na aula introdutória eu apresentei grupos de compostos orgânicos e inorgânicos, apresentei um mapa de conceitos para que você entenda o que é orgânico, o que é inorgânico, qual é a composição química. Então eu fiz uma descrição geral, apresentei a bioquímica naquela aula para que você tenha uma base, para que constitui um suporte para a compreensão das outras aulas subsequentes. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo, vamos começar. Então, Mário, se eu continuar no vídeo, o que é que eu vou aprender? Então, eu dividi essa aula em tópicos importantes que vou passar agora, nesse momento. Vamos dividir a aula primeiro, falando sobre as características gerais dos lípidos, o que é que os lípidos têm em comum, não é? Depois vamos falar sobre a classificação dos lípidos e, por último, vamos falar sobre as funções gerais, relacionando também a cada tipo de lípido específico. Como características gerais, os lípidos são insolúveis em água, né? Eles não se dissolvem em água, por isso é que você luta quando estás a lavar uma louça, né? No caso das meninas, os homens também lavam, então, quando estás aí a lavar louça ou limpar alguma coisa gordurosa, né? Você coloca água, ficas a lutar, o mamo não sai. É basicamente isso, porque os lípidos são insolúveis em água, não se dissolvem em água. Então, o que é que dissolve lípido? São os solventes orgânicos apolares. Lembrando, são solventes orgânicos apolares. Existem solventes orgânicos polares. Os solventes orgânicos polares não dissolvem lípidos, apenas solventes orgânicos apolares. Por que os solventes orgânicos apolares dissolvem os lípidos? Porque são apolares. Lembrando, o princípio da solubilidade, não é? Diz que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, os lípidos, por serem apolares, jamais serão dissolvidos pela água, que é polar, mas serão dissolvidos por solventes orgânicos que são apolares, porque semelhante dissolve semelhante. Apolar é dissolvido em solvente apolar, enquanto que substâncias polares são dissolvidas em substâncias polares também. Esse princípio, essa questão de solubilidade está muito relacionado com presença de cargas. Por exemplo, a água é polar porque na química da sua molécula, né, no ponto de vista das ligações químicas entre o átomo de oxigênio e hidrogênio, há presença de cargas parciais, que eu descrevo muito bem na aula de água. E ao passo que as substâncias apolares não possuem cargas, né? Não possuem cargas parciais ao longo das extremidades da sua molécula.
quais são os solventes orgânicos apolares que podem dissolver os lípidos? Temos o álcool, éter, acetona, o clorofórmio. São solventes orgânicos apolares que podem dissolver os lípidos. Existem também substâncias que são de natureza anfipática. O que é uma substância anfipática? Uma substância anfipática é aquela substância que tem duplo comportamento. Ou seja, uma região da molécula é polar e outra região da molécula é apolar. Então ela tem esse duplo comportamento. No caso dos sabões, os sabões são anfipáticos porque eles são substâncias saponificadas, não é? Que eles são produzidos, primeiro, são feitos por óleos, né? São óleos unidos-se a bases, no caso hidroxilos. O que acontece? A região da base, né, do hidróxido é polar e isso faz com que reage com a água que também é polar. E outra região da molécula dele que é formada por óleo, que são cadeias de ácidos graxos totalmente hidrofóbicas, elas são apolares. Isso faz com que reage com substâncias apolares, que no caso são os lípidos. Então, e isso permite com que ele seja grande substância útil para a limpeza de gorduras. Então, se a parte polar reage com a água, a parte apolar reage com os lípidos, isso permite com que a gordura seja totalmente removida, permite com que a gordura seja dissolvida. Por isso que acontece? Você coloca óleo na água, né? Panelas gordurosas, louça gordurosa, estás a lavar uma frigideira, né? Você vê que tem muito óleo naquilo. Quando você junta a água, você vê que aquilo fica, né, muito notável. O líquido não se mistura com a água. Então, mas quando você joga detergente aí, você vê que aquilo limpa que nem uma beleza, né? É isso que acontece. Então, por causa desses detalhes aí. Outra característica geral dos lípidos, eles não formam polímeros. Polímeros, né, são macrounidades formadas por unidades menores que se repetem sequencialmente. No caso, os carboidratos polissacáridos são polímeros de monossacáridos, porque são monossacáridos que vão se repetindo sequencialmente para formar os polissacáridos. No caso dos amidos e o glicogênio, né, é formado por muitas glicoses unidas sequencialmente. Aquilo são monômeros formando polímeros. No caso das proteínas, as proteínas são polímeros de aminoácidos, que são vários aminoácidos que se unem para formar as proteínas. Agora, no caso de outras substâncias, como os ácidos nucleicos, eles são polímeros de nucleotídeos. São nucleotídeos que vão se unir sequencialmente para formar os ácidos nucleicos. Mas os lípidos, eles não são polímeros, não formam polímeros. Isso é uma outra característica. Os lípidos também, eles são ésteres de ácidos graxos e glicerol. Ou seja, o que é um éster de ácido graxo e glicerol? É uma substância formada primeiro por um ácido graxo. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa unidos-se a um glicerol. O glicerol também deve fazer parte da molécula. O glicerol é um álcool. Temos aqui uma representação dessa mesma molécula. Primeiro, o ácido graxo, um ácido carboxílico, é caracterizado primeiro pela presença da carbonila, não é? Carbonila. E pela presença da hidroxila, ligados ao mesmo carbono. Aqui. Agora, o álcool, não é? O álcool é caracterizado pela presença da hidroxila. Então, quando acontece uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool, estamos diante de uma reação de esterificação. Aparece, né? Reagem o grupo hidroxilo do ácido carboxílico com o grupo hidroxilo do álcool, permitindo com que se forme uma outra substância chamada éster, com a liberação de uma molécula de água. Então, os lípidos se formam dessa forma, né? A partir de um ácido carboxílico com um álcool, formando um éster. Por isso é que eles são chamados de ésteres orgânicos ou ésteres de ácidos graxos e glicerol, porque o álcool maioritariamente é o glicerol, que é formado, né, pela presença, né, o glicerol ele é formado pela presença de 3 grupos hidroxilos ligados a 3 átomos de carbono. Então, dando sequência aqui no nosso estudo, vamos agora falar sobre a classificação dos lípidos. Então, os lípidos, eles são muito arbitrários, ou seja, eles são de difícil classificação. Por quê? Eu vou explicar. Porque eles são muito relacionados pelas suas características físicas
do que químicas. Por isso é que é difícil de agrupá-los de acordo ao comportamento químico da molécula. É mais pelas características físicas. Por isso é que você vai ver variações na classificação dos lípidos. Vamos ver que um livro está classificando os lípidos de uma forma e outro livro está classificando os lípidos de outras formas. Então eles são muito arbitrários por essa razão. Mas nós aqui vamos classificar os lípidos de acordo ao critério químico, ou seja, de acordo à composição química dos lípidos, de acordo à composição a nível atômico desses lípidos. Então eles estão subdivididos em lípidos simples, lípidos complexos, lípidos derivados e lípidos precursores, de acordo à composição química. Os lípidos simples são aqueles formados simplesmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, ao passo que os lípidos complexos, além de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, há presença também de átomos de nitrogênio, de nitrogênio, enxofre e o fósforo. Temos átomos de fósforo, átomos de nitrogênio e átomos de enxofre. Então vamos detalhar cada um desses grupos de cada um dessas subdivisões, do ponto de vista da classificação dos lípidos. E temos aqui como lípidos derivados, temos o colesterol, que é formado ou que é derivado a partir de lípidos simples ou complexos, e temos os lípidos precursores, que são formados a partir de reações metabólicas envolvendo lípidos simples e complexos. Dando sequência ao nosso estudo, vamos começar falando sobre os lípidos simples. Os lípidos simples estão subdivididos em dois grupos: os glicerídeos e os cerídeos. Os glicerídeos são formados por glicerol, um álcool, e de 1 a 3 moléculas de ácidos graxos. Temos aqui o glicerol, que é um álcool formado por 3 átomos de carbono. Cada carbono está ligado a um grupo hidroxilo. E temos aqui as cadeias de ácido graxo. Essa é uma cadeia de ácido graxo, essa é uma outra cadeia e essa também é uma outra. É importante salientar que esses glicerídeos, a sua classificação vai variar de acordo ao número de cadeias de ácido graxo que vão se unir a essa cadeia de glicerol. Eles podem ser monoglicerídeos, quando apenas uma cadeia de ácido graxo se une ao glicerol. Podem ser chamados de diglicerídeos quando são 2 cadeias unidas. E podem ser chamados de triglicerídeos quando são 3 cadeias unidas. Então, isso vai variar de acordo ao número de cadeias. Mas é importante salientar que os triglicerídeos são os mais importantes, que estão em maior abundância. Eles são os mais importantes, desempenhando mais funções biológicas. Então, que são formadas pelas 3 cadeias de ácido graxo. Temos aqui 1, 2 e temos a terceira cadeia de ácido graxo, forma os triglicerídeos. Continuando na senda, falando sobre os glicerídeos. Os glicerídeos são ésteres derivados de ácidos graxos superiores com álcoois superiores. Então, os glicerídeos, eles são formados por ácidos graxos e glicerol. Os cerídeos também são formados por ácidos graxos e glicerol. Portanto, a diferença entre eles vai ser no número de átomos de carbono que forma tanto as cadeias de ácido graxo quanto o álcool, que é o glicerol. Vai ser o número de cadeias que vai diferir um glicerídeo de um cerídeo. No caso dos cerídeos, são ésteres derivados de ácidos graxos superiores com álcoois superiores. Essa superioridade está relacionada à quantidade de carbonos que possui presentes na cadeia. Temos aqui com destaque o palmitato de cetila, que nesse caso é cera de carnaúba. E temos o cerotato de cetila, que é a cera de abelhas. Continuando o nosso estudo, vamos falar sobre os lípidos complexos, com destaque os fosfolípidos. Os fosfolípidos, eles têm essa característica geral. Primeiro, tem o glicerol, que é um álcool, está aqui o glicerol. E unido ao glicerol temos 2 cadeias de ácido graxo. Uma completamente saturada, não é apenas ligações simples, e outra insaturada, ou seja, com a presença de ligação dupla. Temos aqui uma ligação dupla. Então, as cadeias de ácido graxo são completamente hidrofóbicas, ou seja, por não existirem presença de cargas parciais, elas não formam polos, logo são apolares. E temos, unido ao glicerol, no terceiro
carbono, na terceira hidroxila do terceiro carbono, temos a presença de um radical fosfato. Essa é a presença desse radical que garante polaridade à molécula de fosfolípido, porque os fosfolípidos são anfipáticos, né? São anfipáticos, ou seja, têm duplo comportamento, assim como os detergentes. Eles têm a cabeça, que é formada por cadeias de ácido graxo. Não, eles são formados pela cabeça, né? A cabeça que é polar, formada por radicais de fosfato, e as caudas, formado por cadeias de ácido graxo. Temos aqui o destaque da molécula de fosfolípido. Essa é a cabeça e essas são as caudas. Então, na parte da cabeça é polar, mas na parte da cauda é apolar, por causa mesmo dessa presença ou ausência de cargas. E isso permite com que eles sejam importantes formadores das membranas biológicas. A parte da cabeça que é polar fica em contato com a água, tanto no meio extracelular, aqui, quanto no meio intracelular, aqui. E as caudas de ácido graxo ficam aqui formando uma bicamada. Então as membranas biológicas são uma bicamada de fosfolípidos. Dando sequência, nos lípidos derivados temos o colesterol, né? O colesterol, ele não pode, ou seja, o colesterol é insolúvel no plasma sanguíneo. E essa insolubilidade no plasma sanguíneo, para que ele seja transportado no sangue, ele associa-se a lipoproteínas, ou seja, associa-se a proteínas, formando as lipoproteínas. Existem 3 tipos de lipoproteínas, né? Que são o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, e a VLDL, que é a lipoproteína de muito baixa densidade. Eu vou repetir. Temos lipoproteína de alta densidade, lipoproteína de baixa densidade, lipoproteína de muito baixa densidade. Então é isso aí. Agora, o que é que isso tem a ver? É importante, já vai saber daqui a pouco. Primeiro, o HDL, por ser uma lipoproteína de alta densidade, não é? Ela tem a função de transportar todo o colesterol presente nos vasos sanguíneos, né? Transporta eles até o fígado, onde será metabolizado em sais biliares, né? Onde haverá um metabolismo dos colesterol para a produção dos derivados de colesterol. O LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, por ser de baixa densidade, não é? Ela transporta o colesterol presente nos tecidos periféricos e deposita-os no interior dos vasos sanguíneos. E isso faz com que haja acúmulo de colesterol, né, nos vasos sanguíneos. E isso faz com que haja o entupimento dos vasos. E se entupe os vasos, meu irmão, você está ferrado. Porque isso desencadeia problemas de saúde como a aterosclerose, que é o entupimento de vasos, e pode dar um infarto agudo do miocárdio ou desenvolver problemas como a AVC, que é acidente vascular cerebral, que seria acidente vascular encefálico, mas é questão que vamos tratar noutra aula. É questão que vamos tratar noutra aula. E temos também como destaque aqui o VLDL, que é a lipoproteína de muito baixa densidade. Ela é composta pela presença de triglicerídeos, né, ácidos graxos, presença de associada a proteínas, né, e isso faz com que o VLDL seja um transportador do colesterol, né, também há a presença de colesterol compondo a molécula do VLDL, assim como os triglicerídeos faz com que seja um importante transportador do colesterol e os lípidos endógenos, que são sintetizados pelos organismos, né? Os animais, no caso. Funções. Quais são as funções dos lípidos? Vamos lá. Fonte de energia, composição das membranas biológicas, precursor de hormonas e sais biliares, transporte de vitaminas lipossolúveis, isolante térmico, isolante elétrico, impermeabilização de superfícies e pigmentos. Não se estressa, não precisa ficar chateado. Nós vamos desmistificar isso. Cada uma dessas funções. Primeiro, como fonte de energia, os lípidos são a segunda fonte de energia para a célula.
os carboidratos são as primeiras fontes de energia. Por que os carboidratos são as principais fontes de energia? Porque eles são de fácil oxidação. O mecanismo de oxidação dos lípidos é tanto quanto um bocadinho complexo. É chamada de beta-oxidação. O processo de transformação dos lípidos, né? O processo catalítico dos lípidos de modo a produzir energia é chamado de beta-oxidação. E esse processo é complexo para a célula. A célula prefere degradar os lípidos que são mais fáceis. Os carboidratos que são... Então, a célula prefere degradar os carboidratos que são mais fáceis. Já os lípidos são tanto quanto complexos. E isso envolve mais estratégia da célula, mais energia e tal. Por isso é que eles são a segunda fonte de energia. Mas os lípidos são mais energéticos, são as moléculas mais energéticas da célula. Porque elas fornecem maior do que o dobro da energia que um carboidrato forneceria. Mas os lípidos são priorizados, né, como primeira fonte de energia em atividade, né, em atividade muscular vigorosa. São atividades que exigem demanda energética. Então os lípidos são priorizados como fonte de energia. Né? Aqui temos em destaque os ácidos graxos, que são os triglicerídeos, né, que vão fornecendo energia. Depois, composição das membranas biológicas. As membranas biológicas, né, membranas das células, são formadas por uma bicamada de fosfolípidos. Essa bicamada de fosfolípidos é que garante a individualização da célula. Então, todas as células são formadas, né, por uma membrana. A membrana é que vai individualizar o material intracelular do meio extracelular. É que vai permitir com que haja diferenças de concentrações, diferenças de composição interna da célula. Então, todas as células, todos os seres vivos são formados por células. Então, sem lípido não haveria célula, porque as células são formadas pela membrana. Sem membrana também não existiria célula. Sem célula não existiria vida. Então, logo, sem lípido não existiria vida. É muito fácil relacionar isso. Dando sequência aqui nas funções, eles atuam como precursor de hormonas e sais biliares. Existem hormonas de natureza lipídica, como é no caso testosterona, progesterona e estrógeno. Essas são hormonas sexuais, são de natureza lipídica. E também de sais biliares. Os sais biliares fazem parte, né, da composição da bile. A bile, que é uma substância que é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Qual é a função da bile? Ela atua como um detergente para os lípidos. Atua como um emulsificador de gorduras. Então, quando você come uma carne e tal, qualquer um dos alimentos que tem lípido na sua composição, você vai digerindo, né, vai passar pelo processo de digestão mecânica no estômago. Quando vai para o intestino delgado, os lípidos precisam ser digeridos, né, precisam sofrer ação de enzimas. Só que os lípidos, como são insolúveis em água, eles não se dissolvem. Isso dificulta, né, as enzimas atuarem nesse processo. Então, por isso é que tem a bile, que é uma substância emulsificadora de gorduras. Ela faz com que os lípidos se solubilizam, permitindo com que haja superfície de contato das enzimas, no caso são as lipases que degradam os lípidos, e permitindo com que a digestão rola numa boa. Transporte de vitaminas lipossolúveis. Existem vitaminas que são de natureza lipossolúveis, né, que são solúveis em lípidos, são transportadas pelos lípidos. São a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. E temos como isolante térmico. Os lípidos são isolantes térmicos. No caso, temos aqui uma imagem que é muito ilustradora. Temos aqui diferenças de temperatura no interior do peixe e no exterior do peixe. O meio em que o peixe se encontra tem 0 graus Celsius, ao passo que o interior do peixe tem 37 graus Celsius. O que é que garante essa diferença de temperatura? Sabendo que tudo tende ao equilíbrio. Em condições normais, o que aconteceria? O interior do peixe, né, ou o exterior do peixe, no caso a água,
absorveria a temperatura que está aqui no interior, até atingir o equilíbrio. Mas isso não acontece porque existe uma barreira térmica que é formada pelos ácidos graxos, né? São os triglicerídeos. Aqui existe uma barreira impermeabilizadora ou isolante, né? Isolante da temperatura, permitindo com que não haja variação da mesma. Outras funções: isolante elétrico. Temos um neurônio, né? São células excitáveis. O neurônio é formado por prolongamentos, né? São chamados de dendrito. E temos um centro trófico, que é chamado de corpo celular. E temos uma cauda, que é uma projeção, que é chamada de axônio. O axônio do neurônio, ela é mielinizada, ou seja, a presença de lípidos, né? Formando uma substância chamada bainha de mielina, que é uma estrutura presente no neurônio, chamada de bainha de mielina. Essa bainha de mielina é uma isolante elétrica. Por quê? Porque os neurônios são células que captam e transmitem impulsos nervosos. E impulso nervoso é nada mais nada menos do que corrente elétrica. Uma corrente elétrica, uma corrente iônica. E essa corrente iônica, que é uma corrente elétrica, né? Ela precisa ser propagada no sentido unidirecional. Precisa ter uma única direção. Então, se não houvesse a bainha de mielina, substâncias que estão aqui na vizinhança do axônio teriam recebido esse estímulo elétrico. Mas pela presença da bainha de mielina, vai isolando, né, eletricamente o impulso nervoso, permitindo com que a propagação do estímulo, né, a corrente iônica que passa, se dá no sentido unidirecional. Impermeabilização de superfícies. Os lípidos também são impermeabilizantes de superfícies. Então, aqui com destaque são as ceras. Existem ceras no interior de folhas, de frutos, permitindo com que não haja a saída nem a entrada de substâncias, com destaque a água. Temos também a cera das abelhas. Temos cera no nosso pavilhão auditivo, né? E a cera presente no pavilhão auditivo, aqui nos ouvidos, faz com que não haja a entrada de micro-organismos. Então, as ceras são impermeabilizadoras. Pigmento também, né? Substâncias como o caroteno, né? O caroteno é um pigmento, ajuda na coloração. Cenoura, mamão, essa coloração alaranjada dos frutos, né? A laranja é garantida pelos carotenoides. Então, se você chegamos até o fim da nossa aula, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, subscreva no canal, acompanhe todas as nossas próximas atualizações, siga-nos nas redes sociais, ative o sino de notificações, faça de tudo para que dê um suporte no nosso canal, ajuda o nosso canal a crescer, porque daqui a pouco teremos vídeo novo e você precisa assistir o vídeo. Deixa seu like, sugere o canal para mais pessoas e no final de tudo eu ficarei muito agradecido. Porque a nossa missão é transmitir conhecimento a pessoas que necessitam. Até o próximo vídeo.